E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijos e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, verso 29 a 31. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, verso 10. Estas duas escrituras estão conectadas. Esta é a manifestação do Filho do Homem para os judeus. Pois quando Moisés e Elias se manifestarem para Israel, isso será a manifestação do Filho do Homem. Observe que esta manifestação do Filho do Homem, de Mateus 24, do verso 29 a seguir, não é para um povo como foi nos dias de Ló. Não é como foi nos dias de Noé, pois esta manifestação é para os judeus, e os judeus não são gentios. Eles são um povo circuncidado que levam a sério a religião judaica. Os judeus não vivem casando-se e dando-se em casamentos. Os judeus jejumam 3 vezes por semana, ajudam os pobres, as viúvas. Eles não praticam sodomismo, portanto, eles não são um povo semelhante aos tempos de Ló. Eles não são um povo semelhante aos dias de Noé. Eles não vivem casando-se e dando-se em casamentos. A única coisa que fez eles rejeitarem e matar Jesus foi o zelo pela tradição judaica. Então, esta manifestação do Filho do Homem, de Mateus 24, verso 29 a seguir, é para os judeus, um povo não gentil. Agora veja a diferença para a manifestação do Filho do Homem de São Lucas 17, 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que foi que aconteceu nos dias de Noé? Gênesis capítulo 6. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si não como esposa, mas mulheres das que encontraram. Observe que esta manifestação do Filho do Homem agora é para um povo pagão, um povo que banaliza o casamento. Um povo que precisa da manifestação do Filho do Homem para pregar para eles casamento e divórcio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A antiga palavra para casamento era acasalamento. Isso é típico de nós gentios. Você diz, mas eu não sou assim, não é agora, porque a mensagem do Filho do Homem para os gentios te restaurou. Mas quando o Filho do Homem veio, ele te encontrou nesta situação. E qualquer denominação que não conhece a mensagem do profeta William Branham vive nessa situação. Casando-se 2, 3 vezes pastores e pastoras. O mundo evangélico está uma só abominação. E São Lucas 18, verso 8 diz, quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Não. Encontrará o mundo religioso nesta situação. Até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Veja, a Bíblia está falando em dias de Ló. Ló estava em Sodoma. A Bíblia está falando de um povo sodomita.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Você viu a diferença da manifestação do Filho do Homem para os judeus, para a manifestação do Filho do Homem para os gentios? São Lucas 17, do versículo 26 ao 30, é a mensagem do profeta William Branham. É Malaquias 4, verso 5, uma mensagem de restauração. Tirando o povo gentil de todos esses casando-se e dando-se em casamento, comendo, bebendo e vivendo em orgia, e levando-os de volta à mensagem apostólica, colocando o prumo com casamento e divórcio, os 7 selos revelados e assim por diante. Mas em São Mateus 24, verso 29 a seguir, o Filho do Homem não tem este problema. Ele se manifesta aos judeus e tudo o que acontece, os judeus choram amargamente porque reconhecem que eles mataram o seu Messias, mas esta manifestação de Filho do Homem, de Mateus 24, verso 29 a seguir, não é para um povo sodomita, mas para um povo judeu, zeloso, que tem sido até mesmo circuncidado, um povo santo. Quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? São Lucas 18, 8. Não encontrará. Encontrará um povo sodomita. Mas as denominações não dizem que João Batista é aquele restaurador que Jesus falou? João Batista não pôde restaurar nada, até porque não tinha o que restaurar quando ele veio. João Batista viveu e morreu sem ver o cristianismo. Porque o cristianismo começou no dia de Pentecoste, e no dia de Pentecoste, João Batista já havia sido decapitado. Esse Elias que Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, é o restaurador do cristianismo. João Batista não veio para os gentios. João Batista veio preparar um caminho para que o povo judeu aceitasse o Messias. Em Lucas 1:17, a Bíblia diz que ele, João Batista, veio para preparar um povo bem disposto ao Senhor. Preparar um povo para receber o Senhor, não restaurar um povo que já existia. Em Mateus 17:11, Jesus está falando de um Elias futuro, pois diz: Elias virá futuro e restaurará. A palavra restaurará também está no futuro. Então, duas coisas temos neste versículo. Primeiro, virá e restaurará, que é futuro, e depois que mostra que não tem nada a ver com João Batista, porque João Batista não veio restaurar, mas preparar um povo para receber o Senhor. Como João Batista ia restaurar o cristianismo se ele morreu antes que começasse o cristianismo? O cristianismo começou no Pentecoste e por cerca de 300 anos não havia nenhuma necessidade de restauração. A corrosão, o ferrugem, a deturpação começou no ano 300. E agora sim, no fim do tempo, quando o Filho do Homem vem, encontrará ele fé na terra? Não. Precisará de uma restauração. Então, o Filho do Homem é Deus em um profeta. Então, o Filho do Homem se manifesta. Para os gentios, William Branham, São Lucas 17, 26 a 30. E para os judeus, Mateus 24, verso 29 a seguir, outros 2 profetas que não sabemos quem é.